Agora é hora de falar sobre o Ministério da Educação. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, ele disse que não vai entregar o cargo e ele que vem sendo alvo aí de muitas e muitas críticas, tanto da oposição como da situação. A gente tem uma matéria para ver como foi um debate que ele participou ontem na Câmara e depois a gente volta para comentar. Não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. Passo a palavra ao ministro Ricardo Vélez. Obrigado, senhor presidente. Bem, para falar de coisas práticas, do que está sendo efetivado, quais os planos estratégicos que estão funcionando, vou passar a palavra para o Alessandro Ferreira de Souza, que fale um pouco sobre isso. A sua incapacidade de apresentar uma proposta, de saber dados básicos e fundamentais, é um desrespeito, não só à educação, não só ao Ministério, não só ao Parlamento, mas ao Brasil como um todo. Bem, se a senhora não espera nenhuma resposta, para que faz pergunta? Então, eu já respondi a várias, mas não quiseram ouvir. Das que são respondíveis, porque tem um monte de coisas que é avaliação em totalidade, tem que ir embora, é inadequado. Diante disso, o que posso fazer? A única coisa que posso dizer é que fico. Só me demito se o senhor presidente da República me pedir. E a deputada, né, que conversou aí, que dialogou, que fez essas perguntas, né, ao ministro da Educação, é a Tabata Amaral, ela que é do PDT de São Paulo, ela tem 25 anos de idade. Chegou ontem à noite até a circular uma notícia, né, de que o Ricardo Vélez seria demitido. Depois teria sido demitido. O presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e desmentiu isso, né? Continua no cargo o Ricardo Vélez, mas é um dos ministros, acho que, mais polêmicos, né? Ele acabou. Se não, pior, né? Pelo amor de Deus, eu acho que toda essa conversa veio, inclusive, porque na entrevista ao Datena, ele disse que tinha problema e que ele ia resolver isso daí. Foi ele que deu todas as dicas ali. Eu não sei como que o Vélez continua, ele topa ficar e ele insiste nessa história. Para mim, o presidente pode não ter falado, você está fora, mas eu entenderia como vai embora de fininho, deu. Não é isso, gente. Olha, ontem à noite nós tivemos bastante dificuldade, porque caiu, foi demitido. Depois o Bolsonaro escreveu no Twitter que era uma fake news, né? Da demissão do Vélez. Agora, independentemente dele, eu acho que ele já deveria ter pedido a conta, Zezé, mas pelo menos nós temos aí um trimestre perdido na área de educação. Uma das pastas mais importantes do nosso país. Nós tivemos avanços, Zezé, nos últimos anos, quando o MEC começou a mensurar, a pesquisar, a fazer pesquisas para saber qual é o diagnóstico, né, do ensino brasileiro. Nós temos problemas ainda? Temos. Nós temos crianças da 8ª série que levam pau em matemática e português. Nós temos alunos do ensino médio que também estão levando pau. Então, houve avanços, mas ainda há muito para percorrer. E nós estamos com um ministério que está preocupado com questões morais, Zé, porque ontem, lá quando ele foi falar aos deputados, ele ficou falando de questões morais, ele não falou de questões educacionais. Ele não sabia discorrer quais eram os parâmetros, qual é a política de educação, do governo, né? E aí vive uma briga, ele demite. Ele admite pessoas e ele demite. E agora ele não consegue nomear. Ele não consegue, por exemplo, os livros didáticos não foram comprados ainda esse ano. Ele se esquece que escola tem calendário, escola tem cronograma. Os livros didáticos vão chegar quando? No meio do ano, para os alunos? Então, assim, eu se eu fosse o Bolsonaro, eu não ia para o Twitter para escrever que era fake news, porque ele quer sempre desqualificar a mídia. Ele deveria para o Twitter dizer, olha, escolhi um novo ministro da Educação, que vai colocar ordem na casa. Porque, Zezé, tá vergonhoso, gente. Então, virou terra de ninguém, né, o Ministério da Educação. Virou uma exatamente. briga. Gente, porque no Ministério da Educação houve um aparelhamento. Não é técnico.
O Bolsonaro, que falava tanto do aparelhamento da educação e de vários outros ministérios pelo PT, pela esquerda dogmática, aquela coisa horrorosa que também só prejudicou o Brasil, ele está fazendo a mesma coisa. Ele aparelhou. E quando você aparelha, você não pode esperar resultados práticos. Vai ficar essa guerra lá e essa discussão, esse mimimi de quem é o Lavete, quem é militar, quem é técnico. E a gente aqui, nesse momento, vivendo um drama que o Brasil, não é que ele não precisava, ele não tem condição de bancar isso. Lamentável. Só para dar uma última notícia, hoje o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se reuniu com Rodrigo Maia e parece que agora vai ao pacote anticrimes. Agora não dá tempo para vocês comentarem, meninas. Boa tarde para vocês, até amanhã.